A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui como representante do grupo das formiguinhas, que nós estamos ali na igreja IPTA Church, fazendo um trabalho com as crianças. E essa semana é uma semana de conscientização das famílias, que todas nós, como todas as mães e pais, devemos entender que a responsabilidade de educar os nossos filhos também é da família, né? Eu vou ler para vocês Gênesis 18 e 19, que fala assim: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, o que eu entendo dessa palavra é que a promessa de Abraão estava condicionada à responsabilidade dele de ensinar a família dele a cumprir a justiça e o juízo do Senhor, né? Viver conforme a palavra do Senhor e ensinar para os filhos. A responsabilidade era essa. E essa promessa estava condicionada a isso. Então, nesse sentido, nós também, como igreja hoje, devemos sentir essa necessidade de evangelizar, de falar do amor de Jesus para as crianças. Porque o que eu percebo que o mundo, o sistema, está pressionando de todos os lados, né? Nós estamos vendo aí, e eu tô achando isso até válido, porque talvez vai sair alguma reação da igreja, né? Porque o povo de Deus vai acordar, né? Para essa situação que está passando, que nós estamos passando, de pressão, que as crianças estão sendo doutrinadas na escola, na rua, na televisão, na mídia. Então está tendo uma pressão social muito grande na cabeça das crianças para desviar elas do caminho do Senhor, para tirar elas do foco, né? Para perverter, para tirar a identidade da criança. Então, tipo assim, eu estou assustada com a situação que nós estamos passando. Então, assim, a solução, quando a igreja é apertada, quando nós, como cristãos, estamos sendo apertados, a solução nossa, a saída para nós vai ser o alto, vai ser Jesus, entendeu? Então, lá em Minas tem um ditado que fala assim: cavalo apertado é que anda, né? Então, eu acredito que o Senhor tem permitido isso para que saiamos da zona de conforto e entendemos realmente o valor, a preciosidade que é a palavra de Deus. Nós estamos vendo que a sociedade está perdida, né? Os jovens afundados nas drogas, as famílias afundadas na disfunções sexuais por aí. Então, a solução para essa sociedade destruída, caída da graça de Deus, é Jesus. A esperança para o coração desse povo é Jesus. Os números altíssimos de suicídio, depressão e ansiedade, a solução é Jesus. Então, Jesus é proteção, é esperança para o coração dessa criança, né? Jesus é segurança. Então, a Bíblia não é um livro antiquado que as pessoas querem transformar e mudar para colocar conforme a vontade delas. A Bíblia é um livro de vida, uma palavra de vida que traz esperança.
Eu mesmo posso falar assim de experiência própria. Eu, quando era criança, eu tinha pensamentos suicidas. Então, quando eu cheguei na adolescência, que eu conheci a palavra do Senhor, o Senhor me libertou dessas coisas, porque eu entendi, né? Então, tipo assim, eu vazia, não sabia de nada, sem princípio, pensava as coisas que não agradavam ao Senhor. Conforme você vai conhecendo a palavra, isso vai te limpando, isso vai te lavando, e nós buscamos fazer a vontade do Senhor. Então, você que é pai, que é mãe, um dia eu fiz uma pergunta para o meu filho e falei assim, Arthur, quem é Jesus? E eu fiquei assustada. Eu, 15 anos na igreja, eu fiquei assustada. Ele tinha, me parece, 8 anos. Eu falei, Arthur, quem é Jesus? Ele falou, o pastor. Eu falei, hã? O pastor? É, mãe, o pastor que é Jesus. Eu falei, não, meu filho, não, o pastor não é Jesus. Aí que eu caí em mim, graças a Deus que Deus, assim, me abriu a mente. Caí em mim e falei assim, gente, eu tenho que ensinar a Bíblia pro meu filho, eu tenho que ensinar a palavra do Senhor pro meu filho. Que adianta eu estar na igreja e eu não ensinar nada pro meu filho, entendeu? Que às vezes a gente vai pra igreja confiando que alguém ensine para os nossos filhos a palavra do Senhor, e não é certo isso. O certo é nós, como igreja, certificar que os nossos filhos estão aprendendo a palavra do Senhor, e ajudar também, fazer o papel também. Se você vê que a sua igreja não tem salinha, não tem professora, ora ao Senhor e se disponibiliza a fazer, né, essa obra que é maravilhosa. Não vai ter status, né? Você não vai ser... porque uma coisa lá nos fundos da igreja, né? Todo mundo chega na igreja e fala assim, ai, pastor, eu sei cantar, eu sei pregar, né? Ninguém chega falando, ai, pastor, eu sei limpar a igreja, eu sei cuidar de criança, porque não dá status, né? Graças a Deus que não dá status, que eu também não quero status, mas assim, não dá status, mas é um ministério importante, é uma área importante, escassa, uma área assim, que quase ninguém quer fazer. Porque quando a gente chama alguém para poder ajudar a evangelizar as crianças, o consciente das pessoas é que elas estão indo lá para ser uma babá, e não é. Elas estão indo lá para implantar o reino no coração das crianças, o reino do Senhor no coração das crianças. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? O que nós devemos fazer? Olha para a situação ao seu redor. Não entenda isso como, não normalize o pecado, né? Não entenda isso como natural, que nós estamos vivendo. Não é natural. Tudo trabalha para destruir a mente das crianças. Tudo trabalha para tirar a esperança, né? Nossa, o jornal, meu Deus, tanta tragédia, tanta notícia ruim. Eu imagino, essas crianças precisam de Jesus no coração dela para que elas tenham esperança no futuro. Como que essas crianças, com tanta tragédia, com tanta coisa ruim, vão sobreviver com as coisas que ainda estão por vir, né? Piores virão. Vão sobreviver nesse mundo caótico apenas firmes, seguras na palavra do Senhor. Apenas ali. Ali vai ter esperança. Só vai se salvar aqui neste mundo e ir para o Senhor e na glória. Quem estiver firme na palavra do Senhor, quem estiver isso como verdade, quem estiver verdadeiramente nesse propósito de estar firme na palavra do Senhor, de coração, de alma, né? Então, a minha palavra que eu deixo para os irmãos, eu também vou ler em Efésios 6:4. Vou ler em Efésios também para confirmar.
Porque senão vai falar assim, ai, Flávia, mas é lá no Velho Testamento, agora, né? A igreja que tem a responsabilidade. A igreja tem, sim, a responsabilidade de evangelizar. Mas você, pai, principalmente você, pai, que é evangélico, eu percebo muito isso. Muitas mães, muitas mulheres vão à igreja e as mães não leem a Bíblia para os seus filhos, né? Não leem a Bíblia. Elas não sabem a Bíblia nem para elas próprias. Então, assim, você, mãe querida de Jesus, o seu filho cresce, pela ciência, cresce assim, ó, de 7 anos ele aprende a andar, a falar, a se comunicar. De 7 aos 14, ele aprende ele tá aprendendo a lidar com a velocidade do corpo, com a energia do corpo. Ele quer pular, ele quer jogar, ele quer fazer várias coisas. Dos 14 aos 21 anos, que é de 7 em 7, né? De 7 em 7. Dos 14 aos 21 anos, ele tá aprendendo a lidar com as emoções dele. Com 21 anos, pela ciência, né? Pela ciência, não pelo negócio do governo, mas pela ciência. Pela ciência, ele chega à consciência. Então, quer dizer, você, evangélico, você cristão, você representa Cristo na vida do seu filho. Você vai ensinando a palavra, ensinando, vivendo. Você mostra o caminho, você vai na frente mostrando o caminho. Vida e palavra e vida. Então, quando o seu filho chegar à consciência, que é aos 21 anos, ele vai chegar à consciência de que aquilo que você falou, que aquilo que você ensinou, é o certo, porque ele viveu, experimentou, ele aprendeu, experimentou e aquilo entrou na cabeça dele, ele entendeu. Agora, se nós não temos como representar uma coisa que você não tem, você evangélico, como que você vai representar a palavra do Senhor na vida do seu filho, se você não tiver essa palavra dentro de você, se você não viver essa palavra, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, mas ela é séria, ela é necessária e ela deve ser observada. Ela deve ser observada por todos nós cristãos. Nós devemos bater nessa tecla. Nós, como pais evangélicos, nós temos a responsabilidade de mostrar Cristo para os nossos filhos, de apontar a palavra para os nossos filhos, né? Então, eu vou ler a palavra aqui de Efésios 6:4. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, é esta palavra que eu vou deixar para os irmãos. E me perdoe qualquer erro aqui. Mas a minha intenção é que nós, assim como um dia eu também estava dormindo. Como assim, gente? 15 anos eu numa igreja, 15 anos. E o meu filho, com 8 anos de idade, não saber quem é Jesus, né? Então, isso foi, assim, um choque para mim, de realidade, que graças a Deus que eu caí em mim, assim, tive essa consciência. Eu falei, não, como é que é? Meu filho não saber? E agora eu procuro fazer um devocional com meu filho. Eu sento, pego a Bíblia, leio a Bíblia para ele. Aí ele fala, mamãe, não tô entendendo, porque é português. Aí eu falo, pega o seu celular e coloca a Bíblia em inglês, eu vou lendo em português, você lê em inglês. E às vezes eu desenho o versículo para ele para tentar entender melhor. Pergunto ele se ele tem alguma dúvida.
E assim a gente vai, em nome de Jesus, o Senhor vai operar na vida dele. Ele até me pediu para batizar, que coisa linda, eu fiquei maravilhada. Eu falei, você tem certeza que você quer batizar? Não, ele falou, não, mamãe, eu quero batizar, eu quero batizar. Então, assim, eu tô muito feliz com o Senhor, que eu cheguei a essa consciência de que realmente a saída é não esperar, não espere, irmãos, não espere nada do mundo, não espere nada das pessoas, né? Espere tudo do Senhor, direção do Senhor, né? E do seu pastor e da sua igreja também para te ajudar, que ninguém é super-herói, ninguém faz nada sozinho, né? A sua família, conte com essa rede de, igual, por exemplo, nós da IPTA estamos ali auxiliando vocês a ensinar a palavra do Senhor. Mas não coloque na mente de vocês que isso é nossa total responsabilidade. Você, como pai, tem que aprender, viver e também ensinar o seu filho. Amém? Então, é essa palavra que eu deixo para os irmãos. Amém? Fica com Deus.